Uma garotinha de 6 anos chegou perto da sua mesa com fome e bravura. Posso comer o que sobrou? A resposta transformou 2 vidas para sempre. O vento gelado da tarde cortava o terraço do restaurante mais luxuoso da cidade, quando Amanda Costa levantou os olhos da tela do smartphone e notou uma figura pequena se aproximando da sua mesa. Era uma garotinha de não mais que 6 anos, com cabelos castanhos embaraçados e um casaco cinza extremamente grande para seu corpinho pequeno. O tecido do casaco estava gasto, repleto de manchas que contavam histórias que Amanda preferia não conhecer. A criança parou a alguns metros da mesa, os olhos fixados no prato ainda pela metade de Amanda. Risoto de camarão com trufas brancas, algo que custava mais do que muitas pessoas recebiam em uma semana. Amanda tinha pedido por costume, não por apetite. Nos últimos 2 anos, desde que sua companhia de tecnologia havia crescido explosivamente no mercado internacional, ela comia mais por compromisso social do que por vontade. Com licença, senhora. A voz da garotinha era suave, quase um murmúrio, mas havia uma bravura desesperada naquelas palavras que fez Amanda soltar o celular imediatamente. A executiva olhou em volta, buscando por pais, guardiões, alguém que pudesse explicar por que uma criança estava sozinha em um bairro, onde nem mesmo adultos circulavam sem cartão de crédito Platina. O terraço estava lotado de empresários em reuniões de negócios, mulheres com bolsas que valiam mais que carros populares, homens debatendo investimentos em vinhos que eles nem conseguiam pronunciar o nome. Oi, querida! Amanda se inclinou um pouco na direção da garotinha, mantendo a voz gentil. Você está perdida? Onde estão as pessoas que cuidam de você? A criança hesitou, os dedinhos pequenos brincando nervosamente com a barra do casaco oversized. Eu não tenho pais, quer dizer, não tenho mais. As palavras caíram como pedras pesadas entre elas. Amanda sentiu algo apertar no peito, uma sensação que ela não experimentava há bastante tempo. Nos círculos corporativos onde vivia, problemas eram números em planilhas, não rostinhos de 6 anos com olhos que já haviam visto demais. Posso comer o que a senhora não quer mais? A pergunta saiu tão baixinha que Amanda quase não captou. Prometo que não vou atrapalhar, só estou com muita fome. O mundo de Amanda parou. Ela olhou para o prato ainda cheio, depois para a garotinha e sentiu algo se partir dentro do peito. Quando foi a última vez que ela tinha sentido fome verdadeira? Fome de não ter o que comer, não fome de estar ocupada demais para lembrar de almoçar? Claro que pode. Amanda empurrou o prato na direção da criança, mas ao invés de agarrar a comida e correr como ela esperava, a menina apenas ficou parada, olhando. Pode sentar aqui comigo, Amanda disse, indicando a cadeira ao lado. Qual é o seu nome? A menina se aproximou devagar, como um animalzinho ferido, testando se era seguro aceitar ajuda. Quando finalmente se sentou na cadeira, que provavelmente custava mais do que ela havia visto na vida inteira, Amanda pôde ver melhor o rosto dela. E foi aí que o mundo dela desabou pela segunda vez em 5 minutos. Isabela, a menina disse pegando o garfo com mãos que tremiam levemente. Meu nome é Isabela Ferreira. Ferreira. O sobrenome atingiu Amanda como um golpe no estômago. Ela agarrou a borda da mesa tentando processar o que estava ouvindo. Ferreira. Não podia ser coincidência. Não com aqueles olhos, aquela estrutura óssea, aquele jeito de inclinar a cabeça quando falava. Isabela Ferreira. Amanda repetiu, a voz saindo estranha como se pertencesse a outra pessoa. Sua mãe se chamava Patrícia? A garfada de risoto parou no meio do caminho para a boca de Isabela. Ela olhou para Amanda com uma expressão de surpresa misturada com desconfiança. Você conhecia a minha mãe? Conhecia. Amanda fechou os olhos por um segundo, tentando controlar a onda de emoções que ameaçava derrubá-la ali mesmo, na frente de 50 estranhos ricos que não sabiam que estavam presenciando o momento em que seu mundo mudava para sempre. Patrícia Ferreira tinha sido sua melhor amiga na faculdade. Mais que melhor amiga, tinha sido sua irmã de alma, a pessoa que conhecia todos os seus segredos, todos os seus medos, todos os seus sonhos impossíveis. Elas haviam jurado que seriam madrinhas dos filhos uma da outra, que suas famílias seriam unidas para sempre, mas a vida tinha outros planos.
Após a formatura, Amanda foi para o Vale do Silício perseguir o sonho de criar sua própria empresa de tecnologia. Patrícia ficou no Brasil, casou-se com um homem que Amanda nunca havia gostado e aos poucos elas foram perdendo contato. Ligações que ficaram mais espaçadas, mensagens que demoravam mais para serem respondidas, até que finalmente o silêncio tomou conta de uma amizade que um dia pareceu indestrutível. A última vez que Amanda tinha conversado com Patrícia foi há 3 anos. Patrícia estava no hospital com uma condição delicada que os médicos não conseguiam tratar adequadamente. Ela tinha ligado para Amanda em uma madrugada, a voz fraca, mas ainda carregada do mesmo carinho de sempre. Amanda, se alguma coisa acontecer comigo, promete que vai cuidar da Isabela? Ela é tudo o que tenho de bom neste mundo. Amanda tinha prometido, é claro, tinha prometido através de lágrimas que não conseguia controlar. Tinha prometido que sempre estaria lá para Patrícia e para a filha dela. Mas quando tentou ir visitá-la no hospital na semana seguinte, descobriu que Patrícia já tinha partido. E quando tentou encontrar Isabela através dos contatos que tinha, descobriu que a menina tinha desaparecido no sistema. O ex-marido de Patrícia, um homem que Amanda sempre suspeitou que não prestava, tinha alegado que não podia cuidar da criança. Isabela foi entregue aos cuidados do Estado e Amanda, por mais que tentasse, nunca conseguiu localizá-la através dos canais legais. E agora ela estava ali, a filha da sua melhor amiga, pedindo para comer as sobras do seu almoço em um terraço onde uma única refeição custava mais que muitas famílias gastavam em um mês inteiro. Sua mãe era minha melhor amiga, Amanda disse, a voz embargada. Patrícia ela era como uma irmã para mim. Isabela parou de comer completamente e olhou para Amanda com uma intensidade que não pertencia a uma criança de 6 anos. Você é a Amanda que ela sempre falava? A Amanda que ia criar coisas incríveis e mudar o mundo? As palavras foram como facadas doces no coração de Amanda. Patrícia falava dela para Isabela. Mesmo depois de anos sem contato, mesmo depois de todo o silêncio, Patrícia ainda guardava a amizade delas como algo precioso o suficiente para transmitir para a filha. Onde você estava este tempo todo? Amanda perguntou, estendendo a mão para tocar o rosto de Isabela, mas parando no meio do caminho quando viu a criança se encolher levemente. Em lugares ruins. Isabela respondeu simplesmente, voltando a comer como se quisesse gravar na memória cada sabor, cada textura. Lugares onde as pessoas não são gentis com crianças que não têm família. Amanda sentiu a raiva subir pela garganta. Raiva do sistema que tinha falhado com uma criança inocente. Raiva de si mesma por não ter procurado mais. Por ter desistido quando os obstáculos burocráticos pareciam intransponíveis. Raiva do mundo que permitia que uma menina de 6 anos andasse sozinha pelas ruas pedindo sobras para estranhos. Isabela, você não pode ficar na rua. É perigoso e você é muito pequena. Eu sei me cuidar, Isabela disse com uma dignidade que partiu o coração de Amanda. Minha mãe me ensinou a ser forte. Sua mãe também me ensinou algumas coisas, Amanda disse tomando uma decisão que mudaria sua vida para sempre. E uma delas é que família cuida de família. Você vai vir comigo? Isabela parou de comer e olhou para Amanda com desconfiança. Vir para onde? Para casa. Para minha casa. Para ficar comigo. A proposta pairou no ar entre elas como uma promessa impossível. Isabela tinha passado tempo suficiente em instituições e casas temporárias para saber que adultos falavam muitas coisas que não cumpriam. Mas havia algo nos olhos de Amanda, algo que lembrava vagamente o olhar da sua mãe quando prometia que tudo ficaria bem. Você não me conhece, Isabela disse cautelosamente. Pode ser que você não goste de mim quando me conhecer melhor. Amanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Isabela, eu prometi para sua mãe que cuidaria de você. Demorei 3 anos para encontrar você, mas agora que encontrei, não vou deixar você ir embora. Isabela terminou o risoto em silêncio, processando a informação. Ao redor delas, a vida do restaurante continuava normal. Executivos discutindo fusões, socialites planejando eventos beneficentes, pessoas vivendo vidas onde o maior problema era decidir qual vinho combinar com qual queijo importado. Ninguém prestava atenção na mesa onde uma das empresárias mais poderosas da cidade estava oferecendo um lar para uma menina de rua. Posso levar minha mochila? Isabela perguntou finalmente. Claro, onde ela está? Escondida ali atrás. Isabela apontou para um canto do terraço onde Amanda não tinha reparado antes. Tem todas as minhas coisas importantes. Amanda não perguntou quantas coisas importantes uma menina de 6 anos que vivia na rua podia ter. Ela apenas acenou que sim, e observou Isabela se levantar da cadeira para buscar seus pertences.
A mochila era pequena, velha, com desenhos de princesas desbotados que um dia devem ter sido coloridos e alegres. Isabela a segurou contra o peito como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. E para ela, provavelmente era. Pronta? Amanda perguntou, estendendo a mão. Isabela olhou para a mão estendida, depois para o rosto de Amanda, depois novamente para a mão. Devagar, muito devagar, ela entrelaçou seus dedos pequenos nos de Amanda. Pronta? Quando elas se levantaram da mesa, algumas pessoas do restaurante finalmente olharam na direção delas. Amanda podia imaginar o que estavam pensando. Uma executiva rica com uma criança claramente não privilegiada. Alguns sorriram, aprovando o que pareciam achar que era um gesto de caridade. Outros franziram a testa, claramente desconfortáveis com a presença de alguém que não pertencia àquele ambiente. Amanda não se importou com nenhum dos olhares. Pela primeira vez em anos, ela estava fazendo algo que realmente importava. Não estava fechando um negócio milionário ou impressionando investidores internacionais. Estava simplesmente honrando uma promessa feita para a pessoa mais importante da sua juventude. Amanda, Isabela disse quando elas chegaram ao carro. Você acha que minha mãe ficaria feliz? Amanda se ajoelhou na calçada para ficar na altura de Isabela, sem se importar com o fato de que o terno italiano que custava 5.000 reais estava encostando no asfalto sujo. Acho que sua mãe ficaria mais que feliz. Acho que ela estaria orgulhosa da menina corajosa que você se tornou. E acho que ela estaria aliviada por saber que finalmente nos encontramos. Isabela sorriu pela primeira vez desde que Amanda a conheceu. Foi um sorriso pequeno, cauteloso, mas genuíno. E naquele momento, Amanda soube que não importava quais desafios viriam pela frente. Não importava quais mudanças teria que fazer na sua vida perfeitamente organizada. Isabela era filha de Patrícia e agora seria filha dela também. O que nenhuma das duas imaginava era que essa decisão impulsiva em um terraço de restaurante elegante estava prestes a desencadear uma série de eventos que testariam os limites do amor, da lei e da determinação humana. Mas por enquanto era apenas uma mulher e uma menina caminhando juntas em direção a um futuro incerto, unidas pela memória de alguém que as amou profundamente. A cobertura de Amanda ocupava o último andar de um prédio no bairro mais caro da cidade, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica que as revistas de arquitetura adoravam fotografar. Mas quando Isabela entrou no apartamento, segurando firme sua mochila desbotada, ela não olhou para a vista deslumbrante, nem para os móveis de design italiano. Seus olhos se fixaram na porta, calculando a distância até a saída. Você está com medo? Amanda disse, fechando a porta suavemente atrás delas. Não era uma pergunta. Isabela não respondeu, mas seus ombros pequenos se tensionaram visivelmente. 3 anos vivendo em abrigos temporários, casas de famílias que desistiam dela depois de algumas semanas e situações que uma criança jamais deveria experimentar, tinham ensinado a ela que lugares bonitos frequentemente escondiam perigos piores que a rua. Isabela, você pode me contar onde esteve este tempo todo? Amanda se sentou no sofá, mantendo distância para não assustar a menina. Desde que sua mãe partiu? A pergunta fez Isabela finalmente largar a alça da mochila. Ela se sentou na ponta de uma poltrona cara, como se estivesse pronta para correr a qualquer momento. Primeiro eu fui para um lugar que eles chamavam de lar temporário. Isabela começou, a voz monótona de quem conta uma história que já repetiu muitas vezes para assistentes sociais. Tinha muitas crianças lá. Crianças que choravam de noite e que brigavam pela comida. Amanda sentiu o coração se apertar, mas permaneceu em silêncio, deixando Isabela controlar o ritmo da conversa. Depois me mandaram para uma família que queria me adotar. O homem era gentil, mas a mulher? Ela não gostava de mim. Dizia que eu lembrava alguém que ela queria esquecer. Isabela pausou, brincando com um fio solto do casaco. Eles me devolveram depois de 2 semanas. Devolveram. Como se Isabela fosse um produto defeituoso, não uma criança que precisava de amor e estabilidade. Amanda apertou os punhos, lutando contra a raiva que crescia dentro dela. E depois? Depois foi a casa dos Oliveira. Eles pareciam legais no começo. Tinham uma casa grande, outros filhos adotivos, mas... Isabela parou e pela primeira vez desde que começou a contar, sua voz tremeu levemente. O que aconteceu lá, Isabela? Eles me faziam trabalhar muito, limpar a casa inteira, cuidar das crianças menores, fazer comida. Quando eu reclamava ou quando ficava cansada demais, eles me trancavam no porão.
As palavras saíram num fluxo rápido, como se Isabela quisesse se livrar delas o mais rápido possível. E tinha um homem que visitava a casa. Às vezes, ele olhava para nós de um jeito que me fazia querer me esconder. Amanda sentiu náusea subindo pela garganta. Isabela, esse homem, ele fez alguma coisa com você? Não comigo, mas levou 2 das meninas mais velhas embora uma noite. Elas nunca voltaram. Isabela olhou diretamente nos olhos de Amanda pela primeira vez. Foi quando eu fugi. Tinha 7 anos na época. 7 anos. Isabela tinha vivido na rua desde os 7 anos de idade, sobrevivendo sozinha em um mundo que deveria protegê-la. Amanda se levantou abruptamente, caminhando até a janela para esconder as lágrimas que não conseguia mais controlar. Como você sobreviveu sozinha por tanto tempo? Minha mãe me ensinou coisas antes de partir. Me ensinou a ler, a contar dinheiro, a reconhecer pessoas perigosas. Isabela abriu a mochila e tirou um objeto embrulhado em pano. E ela me deixou isso. Era uma caixinha de música antiga, com a pintura descascada, mas ainda funcional. Quando Isabela deu corda, uma melodia suave começou a tocar, e uma bailarina pequena girou lentamente no centro. Ela disse que sempre que eu me sentisse sozinha, era só tocar a música e lembrar que ela me amava mais que tudo no mundo. Amanda reconheceu a caixinha imediatamente. Era a mesma que Patrícia tinha ganhado da avó quando eram adolescentes. A mesma que ela guardava como seu bem mais precioso. Ver aquele objeto nas mãos de Isabela era como receber uma mensagem da amiga perdida. Isabela, preciso te contar uma coisa sobre sua mãe, Amanda disse, voltando para o sofá. E sobre seu pai? O rosto de Isabela se fechou imediatamente. Eu não tenho pai. Minha mãe sempre disse que ele era uma pessoa ruim, que tinha ido embora. Ele não foi embora, Isabela. Ele foi expulso. Amanda respirou fundo, preparando-se para revelar verdades que talvez fosse cedo demais para uma criança ouvir. Seu pai se chama Rodrigo Ferreira. Ele era casado com sua mãe, mas batia nela muito. Isabela ficou muito quieta, apenas segurando a caixinha de música contra o peito. Sua mãe conseguiu um divórcio e uma ordem de afastamento contra ele. Ela conseguiu também que ele perdesse todos os direitos sobre você. Mas quando ela ficou doente... Amanda pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Ela fez um testamento deixando você sob minha responsabilidade legal. Ela não queria que Rodrigo tivesse qualquer chance de machucá-la. Então, por que ele conseguiu me entregar para o Estado? Isabela perguntou, demonstrando uma percepção aguçada demais para sua idade. Por que ele escondeu o testamento? E por que eu estava fora do país quando sua mãe partiu? Quando voltei e tentei te encontrar, todos os documentos tinham desaparecido. Amanda se levantou e foi até um armário no escritório, de onde tirou uma pasta grossa cheia de papéis. Mas eu nunca parei de procurar você. Contratei detetives particulares, advogados especializados em direito de família, investigadores, e finalmente, há 6 meses, conseguimos encontrar evidências de que Rodrigo forjou documentos para esconder o testamento da sua mãe. Isabela olhou para a pasta como se ela contivesse bombas, não papéis. O que isso significa? Significa que legalmente você deveria estar comigo desde o dia que sua mãe partiu. Significa que tudo o que aconteceu com você nos últimos 3 anos foi ilegal. Amanda se ajoelhou na frente de Isabela, segurando suavemente as mãos pequenas da menina. E significa que Rodrigo Ferreira roubou não apenas sua infância, mas também uma herança considerável que sua mãe deixou para você. Os olhos de Isabela se arregalaram. Herança? Sua mãe tinha uma loja de roupas que ia muito bem. Quando ela ficou doente, vendeu tudo e investiu o dinheiro em uma conta em seu nome. Era para ser sua educação, seu futuro. Amanda parou, respirando fundo antes de continuar. Rodrigo encontrou uma forma de transferir todo esse dinheiro para contas dele. Ele roubou mais de 200 mil reais que pertenciam a você. Isabela ficou em silêncio por vários minutos, processando informações que eram complexas demais para qualquer criança. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais madura, mais determinada. Ele fez tudo isso de propósito, me colocou naqueles lugares sabendo que eram perigosos. Sim, e provavelmente recebeu dinheiro por isso. A revelação saiu mais dura do que Amanda pretendia, mas Isabela merecia a verdade. Naquele momento, o interfone do apartamento tocou. Amanda franziu a testa.
Não esperava ninguém. Quando atendeu, a voz do porteiro veio carregada de nervosismo. Dona Amanda, tem um homem aqui embaixo dizendo que é pai da menina que subiu com a senhora hoje. Ele está exigindo falar com a senhora e quer levar a criança embora. O sangue de Amanda gelou. Ela olhou para Isabela, que tinha ficado pálida como papel. É ele, Isabela sussurrou. Ele me encontrou. Amanda pegou o telefone da casa e discou um número que tinha memorizado durante os meses de investigação sobre o caso de Isabela. Dr. Marcos, é Amanda Costa. Ele apareceu. Rodrigo Ferreira está no meu prédio agora, exigindo levar Isabela. Ela pausou, ouvindo as instruções do advogado. Entendi. Não deixo ele subir. Vocês vêm para cá agora. Quando desligou, Isabela estava tremendo visivelmente. Ele vai me levar de volta. A voz dela era quase inaudível. Não enquanto eu estiver viva. Amanda disse com uma determinação que surpreendeu até ela mesma. Isabela, você confia em mim? Isabela olhou nos olhos de Amanda, procurando por sinais de mentira, de falsidade, das promessas vazias que tantos adultos tinham feito antes. Mas tudo o que ela viu foi a mesma determinação feroz que sua mãe costumava ter quando estava protegendo ela. Eu confio. Então preciso que você seja muito corajosa. Vamos ter que lutar por você, e pode não ser fácil. O interfone tocou novamente, desta vez mais insistente. Dona Amanda, o homem está ficando agressivo. Quer que eu chame a segurança? Amanda apertou o botão do interfone. Diga para ele que se não sair voluntariamente em 5 minutos, vou chamar a polícia por invasão e ameaça. Ela se virou para Isabela, que estava segurando a caixinha de música tão forte que seus nós dos dedos estavam brancos. Isabela, existe alguma coisa que você lembra sobre a época em que sua mãe era casada com o Rodrigo? Qualquer coisa que ela tenha te contado ou que você tenha visto? Isabela fechou os olhos, se concentrando. Tem uma coisa. Minha mãe escondeu alguns papéis importantes em um lugar que ela disse que só você saberia encontrar. Amanda sentiu o coração acelerar. Que lugar? Ela disse que era no lugar onde vocês duas costumavam guardar segredos quando eram crianças. Amanda ficou confusa por um momento, então a memória a atingiu como um raio. O apartamento que elas dividiam na faculdade tinha um espaço atrás de uma tomada no quarto. Era onde elas escondiam dinheiro para emergências e cartas de namorados que não queriam que as outras colegas lessem. Isabela, sua mãe ainda morava no mesmo apartamento de sempre? Sim. Mas Rodrigo vendeu tudo depois que ela partiu. Amanda já estava pegando as chaves do carro. Não se vendeu o apartamento inteiro. Tenho que fazer uma visita urgente ao atual morador. O interfone tocou uma terceira vez, mas desta vez a voz era diferente. Dona Amanda, é o Dr. Marcos. Estou subindo. Minutos depois, Dr. Marcos Almeida, um dos melhores advogados de família do país, estava sentado na sala de Amanda, explicando a situação legal para Isabela em termos que ela pudesse entender. Isabela, o que seu pai fez foi crime. Ele forjou documentos, escondeu o testamento da sua mãe e te colocou intencionalmente em situações perigosas. Dr. Marcos tinha uma voz calma que tranquilizou a menina. Mas agora que temos você segura e temos evidências, podemos corrigir tudo isso. Ele pode me levar embora à força? Isabela perguntou. Não, enquanto eu estiver representando você, e especialmente não com as evidências que temos. Amanda olhou pela janela e viu Rodrigo Ferreira parado na calçada em frente ao prédio, falando agressivamente no celular. Era um homem de aparência comum, mas havia algo na postura dele que irradiava violência contida. Dr. Marcos, quanto tempo temos antes que ele possa mover ações legais? Com sorte, várias semanas. Mas Amanda? O advogado a olhou seriamente. Você precisa estar preparada. Ele não vai desistir facilmente. Tem muito dinheiro em jogo, e homens como Rodrigo Ferreira são perigosos quando se sentem encurralados. Isabela se aproximou da janela e olhou para o homem na calçada. Depois de 3 anos fugindo, finalmente tinha encontrado alguém disposto a lutar por ela. Mas sabia que a batalha estava apenas começando. Amanda, ela disse ainda olhando pela janela. Você promete que não vai desistir de mim quando as coisas ficarem difíceis? Amanda se ajoelhou ao lado de Isabela e segurou firmemente suas mãos pequenas. Isabela Ferreira, eu prometo pela memória da sua mãe, pela nossa amizade e por tudo que considero sagrado, que vou lutar por você até o último suspiro.
Você é filha da minha melhor amiga, e isso te torna família. E família a gente nunca abandona. Lá embaixo, Rodrigo finalmente entrou no carro e saiu. Mas Amanda sabia que ele voltaria. E quando voltasse, seria com advogados, mandados judiciais e toda a fúria de um homem que estava prestes a perder uma fonte de renda que explorava há anos. Mas pela primeira vez em 3 anos, Isabela não estava sozinha na luta. O fórum central da cidade nunca tinha parecido tão intimidador para Amanda quanto naquela manhã de segunda-feira. Ela segurava firmemente a mão de Isabela enquanto subiam os degraus de mármore do prédio imponente, ambas vestidas com suas melhores roupas para a audiência que decidiria o futuro da menina. Isabela usava um vestido azul marinho que Amanda havia comprado no fim de semana, e seus cabelos estavam presos em 2 tranças cuidadosas, que faziam ela parecer ainda mais nova que seus 9 anos. Dr. Marcos as esperava na entrada, mas sua expressão não era animadora. Ao lado dele estava uma mulher de meia idade com óculos e uma pasta volumosa. Esta é doutora Silvia Costa, especialista em direitos da criança que vai nos ajudar no caso. Dr. Marcos disse fazendo as apresentações. Infelizmente tenho novidades sobre Rodrigo Ferreira. Amanda sentiu o estômago se contrair. Que tipo de novidades? Ele contratou Fernando Santos para representá-lo. É um dos advogados mais caros e sem escrúpulos da cidade, conhecido por ganhar casos impossíveis usando táticas questionáveis. Isabela apertou a mão de Amanda com mais força. Durante as 2 semanas desde o primeiro encontro, ela tinha se adaptado surpreendentemente bem à vida no apartamento. Dormia em sua própria cama pela primeira vez em anos. Comia 3 refeições por dia e até tinha começado a sorrir ocasionalmente. Mas a sombra da audiência pairava sobre tudo. O que isso significa para nós? Amanda perguntou. Significa que eles vão tentar destruir sua credibilidade como possível guardiã. Vão questionar sua capacidade de cuidar de uma criança, sua estabilidade emocional, até mesmo suas motivações para querer Isabela. Doutora Silvia falou com a franqueza fria de quem já tinha visto muitas batalhas judiciais. E vão tentar pintar Rodrigo como um pai arrependido que quer recuperar a filha. Eles entraram no prédio e caminharam pelos corredores cheios de pessoas nervosas, esperando por suas próprias audiências. Famílias sendo destruídas e recompostas por decisões judiciais. Destinos sendo decididos em salas austeras por juízes que nunca conheceriam verdadeiramente as pessoas cujas vidas estavam julgando. A sala de audiências era menor do que Amanda esperava, com bancos de madeira escura que lembravam uma igreja mais que um tribunal. O juiz, Dr. Roberto Silva, era um homem de 60 anos com cabelos grisalhos e uma reputação de ser rigoroso, mas justo. Ele olhou para Isabela com uma expressão gentil quando elas se sentaram. Rodrigo Ferreira já estava lá, sentado ao lado de seu advogado. Era a primeira vez que Amanda o via pessoalmente, e ela foi atingida por como ele parecia comum, quase simpático. Cabelos bem cortados, terno discreto, postura respeitosa. Se ela não soubesse a verdade sobre ele, pensaria que se tratava apenas de um pai preocupado tentando recuperar sua filha. Senhor Ferreira, o juiz começou. O senhor está alegando que tem direitos paternais sobre a menor Isabela Ferreira e que ela foi retirada de sua custódia ilegalmente. Pode explicar as circunstâncias? Fernando Santos se levantou, sua voz carregada de uma indignação cuidadosamente calibrada. Meritíssimo. Meu cliente é vítima de uma situação terrível. Quando sua ex-esposa faleceu, ele se encontrou sozinho, devastado pela perda, sem condições emocionais para cuidar adequadamente de uma criança pequena. Em um momento de fraqueza e desespero, tomou a decisão dolorosa de entregar Isabela temporariamente aos cuidados do Estado. Amanda sentiu náusea ouvindo aquela versão distorcida dos fatos. Agora, após 3 anos de terapia e reconstrução pessoal, meu cliente está pronto para assumir suas responsabilidades paternas. Ele descobriu que Isabela foi retirada do sistema de proteção sem autorização judicial adequada e está sendo mantida pela senhora Amanda Costa sem qualquer base legal. O advogado pausou dramaticamente antes de continuar. Questionamos as motivações da senhora Costa. Uma mulher solteira, obcecada pelo trabalho, sem experiência com crianças, que decide impulsivamente adotar uma menina que encontrou na rua. Isso levanta sérias questões sobre suas verdadeiras intenções. Amanda se levantou involuntariamente, mas Dr. Marcos a puxou de volta para o assento com um olhar de advertência. Dr. Marcos, qual é a posição de sua cliente? O juiz perguntou. Meritíssimo, temos evidências de que o Sr. Ferreira forjou documentos para esconder o testamento de Patrícia Ferreira, que claramente nomeava Amanda Costa como guardiã legal de Isabela. Temos também evidências de que ele desviou fundos consideráveis da herança da menor.
Dr. Marcos abriu sua pasta e retirou documentos. Além disso, temos testemunhos de que Isabela foi colocada intencionalmente em situações de risco e que o Sr. Ferreira possivelmente lucrou com isso. Fernando Santos se levantou imediatamente. Objeção, meritíssimo. Essas são acusações graves sem fundamentação adequada. Meu cliente jamais colocaria sua filha em perigo. Isabela pode falar por si mesma sobre isso. Dr. Marcos respondeu calmamente. O juiz olhou para Isabela, que estava sentada quieta entre Amanda e doutora Silvia, segurando firmemente sua caixinha de música. Isabela, você gostaria de falar comigo sobre onde esteve nos últimos anos? Isabela olhou para Amanda, que acenou encorajadoramente. A menina se levantou devagar, suas pernas mal tocando o chão quando se sentou na cadeira de testemunha. Eu não quero voltar para ele, ela disse, sua voz pequena mas clara. Ele me colocou em lugares ruins de propósito. Mas que tipo de lugares ruins? O juiz perguntou gentilmente. Lugares onde as pessoas batiam nas crianças, onde homens vinham à noite e levavam meninas embora, onde me faziam trabalhar desde manhã até de noite e me trancavam no porão quando eu não aguentava mais. Rodrigo se levantou abruptamente. Ela está mentindo. Essas são fantasias de uma criança traumatizada. Senhor Ferreira, sente-se. O juiz ordenou firmemente. Isabela continuou mais confiante agora. Minha mãe me disse que ele batia nela. Ela me mostrou as marcas. E ela fez a Amanda prometer que cuidaria de mim se alguma coisa acontecesse com ela. Você se lembra da Amanda de quando era mais nova? O juiz perguntou. Minha mãe falava dela toda hora. Dizia que a Amanda era a irmã que ela nunca teve e que se um dia eu precisasse de ajuda, ela me ajudaria. Isabela olhou diretamente para Rodrigo pela primeira vez. Ela nunca falava de você, só dizia que você era uma pessoa ruim que tinha ido embora para sempre. Fernando Santos se levantou novamente. Meritíssimo, é compreensível que uma criança que passou por traumas desenvolvesse fantasias para explicar situações que não entende completamente. Não são fantasias. Uma voz nova ecoou pela sala. Todos se viraram. Uma mulher de 40 anos estava parada na entrada da sala, segurando uma pasta. Amanda a reconheceu imediatamente. Era Teresa Oliveira, assistente social que tinha trabalhado com casos de crianças em situação de risco. Com licença, meritíssimo. Sou Teresa Oliveira, assistente social. Trabalhei diretamente com o caso de Isabela Ferreira há 2 anos e tenho informações relevantes. O juiz fez um gesto para ela se aproximar. Pode nos contar o que sabe sobre este caso? Teresa abriu sua pasta e retirou documentos. Em 2021, investigamos denúncias sobre a Casa dos Santos, onde Isabela estava hospedada. Encontramos evidências de trabalho infantil, maus tratos e pior. Ela pausou, olhando diretamente para Rodrigo. Encontramos também registros de pagamentos mensais feitos por Rodrigo Ferreira para os Santos. Pagamentos que cessaram exatamente na mesma época em que Isabela fugiu da casa. O silêncio na sala era absoluto. Além disso, Teresa continuou. Temos gravações de conversas telefônicas entre o Sr. Ferreira e o Sr. Santos, onde discutem explicitamente sobre manter a menina trabalhando e sobre clientes especiais que pagavam valores extras. Rodrigo havia ficado pálido. Fernando Santos sussurrava furiosamente no ouvido dele, claramente tentando controlar os danos. Meritíssimo, Fernando disse. Essas gravações foram obtidas ilegalmente e... As gravações foram autorizadas judicialmente durante nossa investigação dos Santos, Teresa interrompeu. Temos mandados válidos para todas as evidências coletadas. Dr. Marcos se levantou. Meritíssimo, gostaria de apresentar evidência adicional. Conseguimos acesso aos documentos que a falecida Patrícia Ferreira escondeu antes de falecer. Ele entregou uma pasta para o juiz, incluindo cartas onde ela documenta as agressões de Rodrigo, fotografias das lesões que ele causou e, mais importante, uma cópia autenticada do testamento que ele escondeu. O juiz examinou os documentos em silêncio por vários minutos. Quando levantou os olhos, sua expressão havia mudado completamente. Senhor Ferreira, essas evidências apresentam um padrão claro de fraude, abuso infantil e possivelmente tráfico de menores. Estou ordenando uma investigação criminal completa. Rodrigo finalmente perdeu a compostura. Isso é um absurdo. Ela é minha filha. Tenho direitos. Os únicos direitos que o senhor tem agora são os garantidos pela Constituição a qualquer acusado. O juiz respondeu friamente, incluindo o direito de permanecer calado. Ele se virou para Isabela, que estava assistindo tudo com olhos arregalados.
Isabela, baseado nas evidências apresentadas e no seu próprio testemunho, estou concedendo a guarda legal provisória à senhora Amanda Costa. Os processos de adoção formal podem prosseguir assim que a investigação criminal for concluída. A sala explodiu em atividade. Rodrigo gritava com seu advogado, Teresa estava organizando seus papéis e Amanda estava tentando processar o que havia acabado de acontecer. Isabela desceu da cadeira de testemunha e correu para Amanda, que a pegou no colo e a segurou forte. Isso significa que posso ficar com você? Isabela sussurrou. Significa que você nunca mais vai ter que se preocupar com ele. Amanda respondeu, as lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Mas quando elas saíam do tribunal, Amanda ouviu Rodrigo gritar para ela. Isso não acabou! Você vai pagar por destruir minha família. Dr. Marcos a alcançou na escadaria. Amanda, vocês duas precisam ser cuidadosas. Rodrigo não vai aceitar essa derrota facilmente. E homens como ele podem ser imprevisíveis quando se sentem encurralados. Amanda olhou para Isabela, que estava dormindo em seus braços, exausta emocionalmente pela manhã no tribunal. Pela primeira vez em semanas, a menina parecia verdadeiramente em paz. Nós vamos ficar bem, Amanda disse mais para si mesma que para o advogado. Vamos ficar bem. Mas enquanto elas desciam os degraus do fórum, Amanda não podia se livrar da sensação de que a batalha estava longe de terminar. Rodrigo Ferreira tinha perdido a primeira batalha, mas homens como ele raramente aceitavam derrotas sem lutar até o final, e Amanda estava prestes a descobrir até onde ele estava disposto a ir para recuperar sua propriedade. 3 semanas depois da audiência, Amanda estava sentada no escritório do contador da sua empresa, olhando para números que não faziam sentido. Os custos legais da batalha por Isabela tinham consumido quase toda a sua reserva de emergência. E agora, Rodrigo Ferreira estava atacando de uma forma que ela nunca imaginou. Ele estava destruindo sua empresa. Como isso é possível? Amanda perguntou, apontando para as planilhas espalhadas na mesa. Como ele conseguiu convencer 3 dos nossos maiores clientes a cancelarem os contratos? Roberto, seu contador há 10 anos, suspirou pesadamente. Amanda, Rodrigo Ferreira tem conexões que você não imagina. Ele espalhou rumores sobre sua estabilidade mental. Questionou sua capacidade de administrar a empresa enquanto brinca de mãe. E pior que tudo, convenceu alguns investidores de que você está usando recursos da empresa para financiar suas aventuras pessoais. Amanda sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua empresa de tecnologia tinha sido construída com 15 anos de trabalho árduo, noites sem dormir e sacrifícios imensos. Era sua vida, sua identidade, sua segurança financeira. Quanto tempo temos antes de... 2 meses, talvez 3, se conseguirmos renegociar alguns contratos. Mas Amanda, você precisa entender que continuar gastando com advogados enquanto a receita despenca não é sustentável. Naquela noite, Amanda chegou em casa para encontrar Isabela na sala de estar, fazendo lição de casa da escola particular onde havia sido matriculada 2 semanas antes. A menina tinha se adaptado surpreendentemente bem ao ambiente escolar, embora ainda fosse tímida com as outras crianças. Como foi seu dia, meu amor? Amanda perguntou, tentando esconder a preocupação na voz. Bem, Isabela respondeu, mas não levantou os olhos do caderno. Amanda, as outras crianças na escola estão falando coisas estranhas. O coração de Amanda se apertou. Que tipo de coisas? Elas dizem que seus pais viram na televisão uma reportagem sobre você. Dizem que você sequestrou uma criança e que a polícia vai te prender. Amanda se sentou ao lado de Isabela, lutando para manter a calma. Rodrigo estava usando a mídia agora, espalhando sua versão distorcida dos fatos. Ela pegou o controle remoto e ligou o noticiário local, temendo o que iria encontrar. A reportagem estava passando exatamente naquele momento. Empresária milionária sob investigação por possível sequestro de menor, dizia a manchete. O repórter estava parado em frente ao prédio de Amanda, narrando uma versão dos eventos que transformava Rodrigo em pai desesperado e Amanda em sequestradora oportunista. Uma fonte próxima ao caso revelou que Amanda Costa pode ter motivações financeiras para manter a criança, incluindo acesso a fundos de herança que não lhe pertencem. O repórter continuava. Isabela assistia em silêncio, seus olhos se enchendo de lágrimas. Eles vão me levar de volta para ele? Amanda desligou a televisão e puxou Isabela para um abraço apertado. Não, meu amor, nunca. Não importa o que aconteça comigo, você não vai voltar para aquele homem. Mas as palavras soaram ocas mesmo para seus próprios ouvidos. Se ela perdesse a empresa, como pagaria os advogados? Como sustentaria Isabela? E se Rodrigo conseguisse virar a opinião pública contra ela? O telefone tocou.
Era Dr. Marcos, e sua voz estava tensa. Amanda, temos problemas. Rodrigo entrou com um pedido de revisão da decisão judicial, alegando que evidências importantes foram fabricadas. Ele está acusando você de forjar o testamento de Patrícia. Isso é ridículo. Temos provas da autenticidade. Eu sei, mas ele contratou peritos que estão questionando tudo. E pior, conseguiu uma liminar temporária que suspende sua guarda sobre Isabela enquanto as acusações são investigadas. O mundo de Amanda desabou. O que isso significa? Significa que amanhã de manhã uma assistente social vai buscar Isabela para colocá-la em uma família temporária até que a situação seja resolvida. Amanda olhou para Isabela, que estava fingindo ler, mas claramente ouvindo cada palavra da conversa. Por quanto tempo? Não sabemos. Pode ser semanas, pode ser meses. Amanda, você precisa se preparar para a possibilidade de que isso se arraste por muito tempo. Depois que desligou o telefone, Amanda se sentou ao lado de Isabela no sofá. Como explicar para uma criança de 9 anos que o mundo dos adultos é tão injusto que alguém como Rodrigo Ferreira pode manipular o sistema legal contra pessoas inocentes? Isabela, preciso te contar uma coisa difícil. A menina largou o livro que estava fingindo ler e olhou diretamente nos olhos de Amanda. Eles vão me levar amanhã, não vão? A maturidade na voz de Isabela partiu o coração de Amanda. É temporário. É só até provarmos que Rodrigo está mentindo sobre os documentos. E se vocês não conseguirem provar? Era a pergunta que Amanda mais temia. Nós vamos conseguir. Mas Isabela, preciso que você saiba uma coisa. Não importa onde você esteja, não importa quanto tempo leve, eu nunca vou parar de lutar por você. Entendeu? Isabela assentiu, mas suas lágrimas já estavam caindo. Posso levar minha caixinha de música? Pode levar tudo o que quiser. Naquela noite, Isabela dormiu na cama de Amanda, as duas se agarrando uma à outra como se fossem se separar para sempre. Amanda ficou acordada a noite inteira, ouvindo a respiração suave da menina e fazendo promessas silenciosas que não sabia se conseguiria cumprir. Na manhã seguinte, a assistente social chegou pontualmente às 9 horas. Era uma mulher mais velha, com um sorriso profissional que não chegava aos olhos. Senhora Costa, sou Conceição Lima. Estou aqui para acompanhar Isabela à casa dos Oliveira, onde ficará temporariamente. Isabela estava sentada na sala, sua pequena mala ao lado dela, a caixinha de música apertada contra o peito. Ela tinha se vestido sozinha com o vestido azul que usara no tribunal, como se fosse uma armadura contra o que estava por vir. A família Oliveira é confiável? Amanda perguntou, tentando manter a voz firme. São uma família experiente em cuidados temporários. Tem 3 filhos próprios e já acolheram várias crianças em situações similares. Isabela se levantou devagar e caminhou até Amanda. Você promete que vai vir me buscar? Prometo. Amanda se ajoelhou para ficar na altura de Isabela. E até lá quero que você seja a menina corajosa que sua mãe criou. Pode fazer isso por mim? Isabela assentiu e abraçou Amanda com força. Te amo, Amanda. Eu também te amo, meu amor. Mais que tudo no mundo. Assistir Isabela sair pela porta foi a coisa mais difícil que Amanda já tinha feito na vida. Ela ficou na janela observando o carro se afastar até desaparecer no trânsito, levando consigo a criança que se tornara o centro do seu universo. 2 horas depois, Amanda estava no escritório de Dr. Marcos, planejando a contraofensiva. Conseguimos uma cópia dos laudos periciais que Rodrigo encomendou. Dr. Marcos disse, espalhando papéis na mesa. A boa notícia é que eles não encontraram evidências reais de falsificação. A má notícia é que levantaram questões técnicas suficientes para criar dúvida razoável. Quanto tempo levará para refutar essas questões? Com nossos próprios peritos? Pelo menos 6 semanas. E isso vai custar... Não me importo quanto vai custar. Isabela vale mais que qualquer quantia. Dr. Marcos a olhou seriamente. Amanda, você precisa ser realista. Pelos meus cálculos, você já gastou mais de 300 mil reais neste caso. Se continuarmos neste ritmo, você vai falir antes de conseguirmos trazer Isabela de volta. Então eu falto. Isabela vale mais que qualquer empresa. E se você falir, como vai sustentar Isabela quando a trouxer de volta? O tribunal vai considerar sua situação financeira na decisão final. Era um círculo vicioso. Ela precisava de dinheiro para lutar por Isabela, mas lutar por Isabela estava destruindo sua capacidade de ganhar dinheiro. Naquela tarde, Amanda recebeu uma ligação inesperada. Era Daniel Prado, um dos clientes que tinha cancelado o contrato com sua empresa.
Amanda, preciso falar com você pessoalmente. É sobre Rodrigo Ferreira. Eles se encontraram em um café discreto no centro da cidade. Daniel parecia nervoso, olhando constantemente ao redor, como se temesse ser observado. Amanda, Rodrigo Ferreira me procurou há 3 semanas. Ofereceu um desconto significativo nos produtos da empresa dele se eu cancelasse meu contrato com você. Amanda sentiu a raiva subir pela garganta. Ele está usando práticas comerciais ilegais para me destruir. Pior que isso, ele me mostrou fotos. Que tipo de fotos? Daniel hesitou antes de responder. Fotos de Isabela. Ele tem fotos dela entrando e saindo da escola, brincando no parque próximo à casa dos Oliveira. Ele está stalkeando uma criança de 9 anos. O sangue de Amanda gelou. Ele disse por que estava fazendo isso. Disse que estava documentando o bem-estar da filha. Mas Amanda, as fotos foram tiradas com equipamento profissional de longa distância. Isso não é comportamento de pai preocupado. É comportamento de predador. Amanda pegou o telefone imediatamente e ligou para Dr. Marcos. Precisamos nos encontrar agora. Tenho evidências de que Rodrigo está stalkeando Isabela. 1 hora depois, eles estavam na delegacia prestando queixa. Daniel concordou em testemunhar, mesmo sabendo que isso poderia trazer represálias comerciais. Com essas evidências de stalking, posso pedir uma medida protetiva urgente, Dr. Marcos explicou. E isso pode ser suficiente para questionar a decisão que removeu Isabela de sua custódia. Mas quando chegaram à casa dos Oliveira naquela noite para verificar a segurança de Isabela, descobriram algo terrificante. Isabela não estava na escola hoje. A senhora Oliveira disse, claramente preocupada. Ligaram para a escola de manhã para avisar que ela estava com febre, mas ninguém aqui fez essa ligação. Amanda sentiu o mundo girar ao seu redor. O que você está dizendo? Alguém se passou por mim e retirou Isabela da escola hoje de manhã. A diretora disse que foi um homem que se identificou como tio dela, com documentos que pareciam legítimos. Rodrigo havia sequestrado Isabela. E desta vez ele tinha desaparecido completamente. A delegacia estava em caos total. Amanda caminhava de um lado para o outro enquanto policiais faziam ligações frenéticas. Dr. Marcos discutia com promotores, e a cada minuto que passava, Isabela estava mais longe, mais em perigo, mais perdida. Quanto tempo faz desde que ele a pegou na escola? Perguntou o delegado Carlos Santos, um homem de 50 anos que havia sido chamado especialmente para coordenar o caso. 8 horas, Amanda respondeu, a voz quebrada de desespero. 8 horas que ela está com aquele monstro. A senhora Oliveira estava sentada em uma cadeira próxima, ainda em choque. Eu deveria ter desconfiado quando a escola ligou cancelando. Deveria ter ligado de volta para confirmar. Não foi culpa sua. Amanda disse automaticamente, mas por dentro estava gritando. Como Rodrigo tinha conseguido documentos convincentes o suficiente para enganar a escola? Como ele sabia exatamente o que dizer? Como agir? Dr. Marcos se aproximou com o telefone na mão. Conseguimos rastrear o carro que ele usou. Câmeras de segurança mostraram ele saindo da cidade pela rodovia BR-101, direção sul. Para onde ele pode ter ido? O delegado perguntou. Rodrigo tem uma irmã em Florianópolis e sabemos que ele tem contatos em outras cidades através dos negócios escusos dele, Dr. Marcos respondeu consultando suas anotações. Amanda sentou pesadamente em uma cadeira, as pernas finalmente cedendo ao peso do desespero. Ele pode estar levando ela para fora do país. Pode estar. Amanda, respire, o delegado disse firmemente. Homens como Rodrigo Ferreira não agem por impulso. Ele planejou isso cuidadosamente, o que significa que tem um destino específico em mente. E isso nos dá pistas para encontrá-lo. O telefone do delegado tocou. Ele atendeu rapidamente fazendo anotações enquanto ouvia. Acabaram de localizar o carro dele abandonado em um posto de gasolina a 100 km daqui. Mas as câmeras de segurança mostram ele transferindo Isabela para outro veículo. Que tipo de veículo? Amanda perguntou se levantando novamente. Uma van branca sem placas visíveis. Mas temos uma pista melhor. O frentista do posto reconheceu Rodrigo. Disse que ele parou lá várias vezes nas últimas semanas, sempre perguntando sobre rotas para cidades menores do interior. Dr. Marcos se aproximou com urgência. Amanda, recebi uma ligação estranha. Alguém tentou acessar as contas bancárias de Isabela hoje à tarde. As transferências foram bloqueadas pelo banco, mas isso confirma que Rodrigo está tentando acessar a herança dela. Isso é bom ou ruim?
É bom porque significa que ele ainda precisa dela viva e sem ferimentos visíveis para convencer as autoridades de que é um pai legítimo. É ruim porque confirma que ele não tem intenção de devolvê-la. Naquele momento, uma policial jovem se aproximou correndo. Delegado, temos uma ligação. Uma criança pedindo ajuda em um telefone público na cidade de Serra Azul. Todos se viraram imediatamente. Serra Azul era uma cidade pequena, a 150 quilômetros dali. Ela disse o nome? O delegado perguntou. Disse que se chamava Isabela e que um homem ruim a levou embora de casa. A ligação caiu antes de conseguirmos mais informações, mas conseguimos localizar o telefone público. Amanda já estava pegando as chaves do carro. Vou para lá agora. Amanda, espere, o delegado disse. Se for realmente Rodrigo, ele pode estar armado, pode estar desesperado. Você não pode ir sozinha. Então venham comigo, mas eu vou para lá com ou sem vocês. 2 horas depois, uma caravana de carros de polícia seguia pela estrada escura em direção à Serra Azul. Amanda ia no banco do passageiro da viatura do delegado, o celular na mão, rezando para que tocasse com notícias de Isabela. Amanda, o delegado disse enquanto dirigia, preciso te preparar para a possibilidade de que, quando encontrarmos Isabela, ela esteja diferente. Diferente como? Crianças que passam por situações traumáticas como sequestro podem desenvolver comportamentos regressivos, podem ficar mudas, podem ter medo de adultos, até mesmo daqueles que amam. Amanda olhou pela janela para a paisagem escura que passava. Isabela é forte. Ela sobreviveu há 3 anos na rua, sobreviveu a Rodrigo antes, ela vai sobreviver a isso também. Mas por dentro, ela estava apavorada. E se Rodrigo tivesse feito algo terrível com Isabela? E se a menina nunca mais confiasse nela? E se... O telefone do delegado interrompeu seus pensamentos. Encontraram a van, ele disse após desligar. Abandonada atrás de uma igreja na entrada da cidade. Mas não há sinais de Rodrigo ou Isabela. Quando chegaram à Serra Azul, a pequena cidade estava em estado de alerta. A polícia local tinha bloqueado as saídas e voluntários percorriam as ruas procurando por uma menina de 9 anos e um homem de 40. O telefone público fica ali. O delegado local indicou uma cabine velha próxima à praça central. Conseguimos imagens da câmera de segurança do banco em frente. É definitivamente a mesma criança das fotos que vocês nos enviaram. Amanda se aproximou da cabine telefônica, como se pudesse sentir a presença de Isabela ali. Para onde eles podem ter ido a pé? Esta cidade tem muitas casas abandonadas, sítios isolados, places onde alguém pode se esconder por dias sem ser notado. O delegado local explicou. Era então que Amanda ouviu, fraco, quase imperceptível, vindo da direção da igreja atrás da qual a van havia sido encontrada, o som de uma caixinha de música. Vocês estão ouvindo isso? Ela perguntou, já correndo na direção do som. A música parou, depois recomeçou. Era o sinal. Isabela estava tentando se comunicar da única forma que podia. Eles seguiram o som através de um terreno baldio atrás da igreja, depois por uma trilha estreita que levava hasta uma casa abandonada nos fundos do lote. A música ficava mais clara a cada passo. Cerquem a casa, o delegado sussurrou no rádio. Suspeito armado e refém menor no interior. Amanda queria correr direto para a casa, mas 2 policiais a seguraram firmemente. Se ele a vir, pode entrar em pânico e machucar Isabela, um deles explicou. O delegado se aproximou da porta da frente com cuidado, a arma desembainhada. Rodrigo Ferreira, polícia. Sabemos que está aí dentro. O som da caixinha de música parou abruptamente. Não se aproximem! A voz de Rodrigo veio do interior, carregada de desespero e raiva. Ela é minha filha. Tenho o direito de levá-la para longe dessa mulher louca. Rodrigo, ninguém quer machucá-lo. Só queremos que Isabela fique segura. Ela está segura comigo. Eu sou o pai dela. Rodrigo! Amanda gritou, não conseguindo mais se conter. Você está assustando Isabela. Ela é uma criança. Por favor. Você não tem direito de falar. Você roubou minha filha, destruiu minha vida. Houve um longo silêncio. Depois, a voz pequena de Isabela ecoou da casa. Amanda? É você? Estou aqui, meu amor. Tudo vai ficar bem. Ela não quer ficar comigo. A voz de Rodrigo soou quebrada agora. Não para de chorar. Não para de pedir por você. Eu sou o pai dela, mas ela me olha como se eu fosse um monstro. Rodrigo, o delegado disse com voz mais suave. Você não é um monstro, mas Isabela precisa voltar para casa. Você sabe que isso não está certo.
Não tenho mais nada, Rodrigo respondeu, e havia lágrimas na voz dele agora. Perdi o negócio, vou ser preso, não tenho família. Ela era tudo que me restava da Patrícia. Rodrigo, Amanda disse, se aproximando da porta contra as ordens dos policiais. Patrícia nunca quis que Isabela sofresse. Você sabe disso. Se você realmente ama essa menina, deixe ela ir. A porta se abriu lentamente. Rodrigo apareceu no batente, as mãos vazias, o rosto devastado. Atrás dele, Isabela estava encolhida em um canto, segurando a caixinha de música como se fosse um escudo. Isabela! Amanda disse suavemente. Vem aqui, meu amor. Isabela correu para os braços de Amanda como uma bala, soluçando incontrolavelmente. Eu sabia que você viria me buscar. Eu sabia. Rodrigo se entregou sem resistência, as algemas fechando em seus pulsos enquanto ele murmurava desculpas que chegavam tarde demais. Sinto muito, Isabela. Sinto muito por tudo. Isabela se virou nos braços de Amanda para olhar para Rodrigo. Você não é meu pai, ela disse com uma clareza surpreendente para uma criança de 9 anos. Minha mãe disse que pai é quem cuida, quem protege, quem ama. Você nunca fez nenhuma dessas coisas. Rodrigo baixou a cabeça, finalmente compreendendo o que havia perdido. Não por causa de Amanda, mas por suas próprias escolhas. Na viagem de volta para casa, Isabela dormiu no colo de Amanda no banco traseiro da viatura, exausta física e emocionalmente. Amanda acariciava suavemente os cabelos da menina, fazendo promessas silenciosas de que nunca mais deixaria nada ruim acontecer com ela. Amanda, Isabela murmurou meio adormecida. Estou aqui, meu amor. Quando estivermos em casa de novo, você vai me ensinar a fazer aqueles biscoitos que sua mãe fazia para você quando era pequena? Amanda sorriu através das lágrimas. Vou te ensinar tudo o que sei, Isabela. Tudo que minha mãe me ensinou. Tudo que sua mãe teria te ensinado. E você nunca mais vai embora? Nunca mais. Prometo. Mas quando chegaram à cidade, uma surpresa desagradável as esperava. A mídia havia descoberto sobre o sequestro, e a casa de Amanda estava cercada de jornalistas e câmeras de televisão. Como vamos entrar sem que eles traumatizem Isabela ainda mais? Amanda perguntou ao delegado. Vamos pela garagem. E Amanda, você precisa estar preparada. Depois de tudo o que aconteceu, vai ter muito interesse da mídia, investigações, processos. Sua vida vai estar sob escrutínio público por um tempo. Amanda olhou para Isabela, que estava acordando lentamente nos seus braços. Não me importo com a mídia. Não me importo com processo nenhum. A única coisa que importa é que Isabela está segura. Mas ela não fazia ideia de como os próximos meses iriam testar essa determinação de todas as formas possíveis. 6 meses depois do sequestro, Amanda estava sentada na varanda da casa simples que tinha alugado nos subúrbios da cidade, observando Isabela brincar no quintal pequeno, mas acolhedor, com Luna, a cadela vira-lata que tinham adotado na semana anterior. A penthouse luxuosa havia sido vendida para pagar as dívidas acumuladas durante a batalha legal. Mas, estranhamente, Amanda nunca tinha se sentido mais em casa. Amanda, você pode me ajudar com o dever de matemática? Isabela gritou do quintal, correndo em direção à varanda com Luna correndo atrás dela. Claro, meu amor. Mas primeiro vem aqui dar um abraço. Isabela se jogou nos braços de Amanda, ainda com a energia infinita de uma criança de 9 anos, mas agora com a segurança de quem sabe que é amada incondicionalmente. Os pesadelos depois do sequestro tinham durado 2 meses, mas com terapia e muito amor, Isabela estava florescendo de uma forma que surpreendia até mesmo os psicólogos. Sabe qual é a minha parte favorita do dia? Isabela perguntou, se aconchegando no colo de Amanda. Qual? Quando acordo de manhã e você está lá. Sempre. Nem nos dias ruins. Nem quando está preocupada com dinheiro. Nem quando está triste. Você sempre está lá. Amanda sentiu os olhos se encherem de lágrimas, como acontecia frequentemente nos últimos meses. E sabe qual é a minha parte favorita? Qual? Todos os momentos. Desde quando acordo até quando durmo. Porque todos têm você. A empresa de tecnologia de Amanda havia falido completamente 3 meses atrás, mas de suas cinzas nasceu algo inesperado. Com o dinheiro que sobrou da venda dos bens, ela havia criado uma pequena consultoria especializada em ajudar outras empresas de tecnologia. O trabalho era menos glamuroso, os ganhos eram menores, mas pela primeira vez em anos, Amanda tinha equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Amanda, Isabela disse, brincando com os cabelos dela.
Você se arrepende de ter me encontrado naquele dia no restaurante? A pergunta atingiu Amanda como um soco. Isabela Ferreira, por que você perguntaria uma coisa dessas? Por que você perdeu sua empresa grande, sua casa bonita, seu carro caro? Tudo por minha causa. Amanda se ajeitou para olhar diretamente nos olhos de Isabela. Meu amor, antes de te encontrar, eu tinha muitas coisas, mas não tinha uma vida. Eu tinha dinheiro, mas não tinha amor. Eu tinha sucesso, mas não tinha propósito. Ela pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você não me fez perder nada. Você me fez ganhar tudo o que realmente importa. Mesmo quando eu tenho pesadelos e acordo chorando? Especialmente quando você tem pesadelos e eu posso te abraçar até passar. Mesmo quando eu quebrei seu vaso favorito na semana passada? Era só um vaso, Isabela. Você é insubstituível. Mesmo quando... Mesmo sempre, Amanda interrompeu beijando a testa de Isabela. Agora vamos fazer essa lição de matemática antes que escureça. Elas estavam resolvendo problemas de multiplicação na mesa da cozinha quando o telefone tocou. Era Dr. Marcos, que havia se tornado mais que um advogado para elas. Era quase um membro da família. Amanda, tenho notícias sobre Rodrigo, ele disse, e sua voz carregava uma mistura de satisfação e alívio. Ele foi condenado. 15 anos de prisão, sequestro, fraude, trabalho infantil, lavagem de dinheiro. O juiz disse que foi uma das sentenças mais fáceis de decidir na carreira dele. Amanda fechou os olhos, sentindo um peso gigantesco sair dos seus ombros. E Isabela nunca mais vai ter que se preocupar com ele. Nunca mais. Além da prisão, ele perdeu definitivamente todos os direitos paternais. Legalmente, Isabela é completamente sua agora. Quando Amanda desligou o telefone, Isabela a olhou com curiosidade. Era sobre ele, não era? Era. E você nunca mais precisa se preocupar. Acabou para sempre. Isabela a olhou seriamente. Depois voltou para o dever de matemática. Como se aquela notícia fosse apenas um detalhe menor na vida nova que elas haviam construído juntas. Na semana seguinte, Amanda recebeu uma ligação inesperada. Era Teresa Oliveira, a assistente social que havia testemunhado no tribunal meses atrás. Amanda, tenho uma proposta para você. O município está criando um programa piloto para ajudar crianças em situação de risco e queremos você como coordenadora. Teresa, eu não tenho formação em assistência social. Você tem algo melhor. Você tem experiência real. Você lutou pelo sistema, conhece as falhas dele e, mais importante, você sabe o que funciona e o que não funciona quando se trata de dar um lar para uma criança. Amanda hesitou. O salário seria suficiente para sustentar Isabela adequadamente? Seria um salário público, então não seria como o que você ganhava antes. Mas seria estável e o trabalho seria realmente significativo. Você estaria ajudando outras crianças como Isabela. Naquela noite, Amanda conversou com Isabela sobre a proposta. Você quer ajudar outras crianças como eu? Isabela perguntou. Quero, mas só se você estiver bem com isso. Algumas dessas crianças podem ter problemas sérios, podem precisar ficar aqui em casa às vezes. Isabela pensou por um momento. Quando eu estava sozinha na rua, sempre sonhava que alguém como você apareceria para me ajudar. Se você pode ser essa pessoa para outras crianças, acho que deveria fazer. Tem certeza? Tenho. Mas posso fazer uma exigência? Qualquer uma. Quero ajudar também. Sei como é ser uma criança assustada, e talvez eu possa ajudar elas a não ficarem com tanto medo. Um ano depois, a casa de Amanda e Isabela havia se transformado em algo muito maior que um lar. Era um refúgio, um porto seguro, um lugar onde crianças em situação de risco podiam ficar temporariamente enquanto suas situações eram resolvidas. Isabela havia se tornado a irmã mais velha não oficial de dezenas de crianças que passaram por ali. E sua capacidade natural de entender e acalmar crianças traumatizadas impressionava até mesmo os profissionais. Amanda, a Carolina está com pesadelo de novo, Isabela disse, aparecendo na porta do quarto de Amanda às 2 da manhã. Carolina tinha 5 anos e havia sido retirada de uma situação de violência doméstica na semana anterior. Era a 3ª noite consecutiva que acordava gritando. Quer que eu vá falar com ela? Amanda perguntou, já se levantando. Não precisa. Eu sei o que fazer. Isabela desapareceu no corredor e voltou minutos depois. Emprestei minha caixinha de música para ela. Expliquei que sempre que ficar com medo é só tocar a música e lembrar que tem gente que cuida dela.
Amanda puxou Isabela para um abraço apertado. Você sabe que é incrível, não sabe? Aprendi com a melhor. Na manhã seguinte, Carolina estava na cozinha ajudando Isabela a fazer panquecas, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. A caixinha de música estava ao lado dela na bancada, tocando suavemente a melodia que tinha consolado Isabela por tantos anos. Amanda, Carolina disse timidamente. A Isabela disse que você vai me ajudar a encontrar uma família nova. Vou sim, querida. Uma família que vai te amar muito. Uma família como vocês duas? Amanda olhou para Isabela, que sorriu e acenou. Exatamente como nós duas. 2 anos se passaram como um filme em câmera rápida. A casa sempre cheia de risos de crianças, lágrimas de alívio de pais que recuperavam seus filhos, e momentos de pura alegria quando uma criança era colocada em uma família permanente. Isabela cresceu não apenas em altura, mas em sabedoria, compaixão e liderança natural. Amanda, quando eu crescer, quero fazer exatamente o que você faz. Isabela disse uma tarde, depois de ajudar uma menina de 5 anos a se adaptar à casa. Por que, meu amor? Porque você me mostrou que família não é sobre sangue ou sobrenomes. É sobre escolher amar alguém todos os dias, mesmo quando é difícil. Em uma tarde ensolarada de domingo, Amanda estava no quintal observando Isabela ensinar um grupo de crianças menores a cuidar da horta que haviam plantado juntas. A menina de 9 anos que uma vez pediu para comer sobras em um restaurante caro havia se transformado em uma jovem de 12 anos que irradiava confiança, bondade e esperança. O telefone tocou. Era Daniel Prado, o empresário que havia ajudado a expor Rodrigo anos atrás. Amanda, sei que você não aceita doações para o programa, mas queria fazer uma proposta diferente. Que tipo de proposta? Quero financiar uma expansão. Não apenas uma casa, mas um centro completo com psicólogos, professores, assistentes sociais. Um lugar onde crianças como Isabela possam não apenas encontrar abrigo, mas reconstruir suas vidas completamente. Amanda ficou em silêncio, processando a oferta. Por que você faria isso? Porque naquela tarde no restaurante, anos atrás, eu estava lá. Eu vi algo que nunca esqueci. Vi uma criança com coragem suficiente para pedir ajuda, e uma mulher com coragem suficiente para mudar sua vida inteira para dar essa ajuda. E isso mudou minha perspectiva sobre o que realmente importa na vida. Naquela noite, Amanda conversou com Isabela sobre a proposta. Seria incrível, Isabela disse, os olhos brilhando. Poderíamos ajudar muito mais crianças. Mas significaria mais responsabilidade, menos tempo só para nós duas. Isabela pegou a mão de Amanda. Amanda, você sabe qual foi a coisa mais importante que aprendi desde que nos conhecemos? O quê? Que o amor não diminui quando a gente divide. Ele cresce. Quanto mais crianças amamos, mais amor temos para dar. Amanda sorriu, mais uma vez impressionada com a sabedoria da menina que havia se tornado sua filha e sua professora ao mesmo tempo. Então, vamos fazer isso? Vamos fazer isso. 5 anos depois, o Centro Isabela Ferreira estava aberto ao público, com uma placa na entrada que dizia: em memória de Patrícia Ferreira e em honra de todas as crianças que esperam por uma segunda chance. Amanda e Isabela, agora com 17 anos, estavam na cerimônia de inauguração, observando dezenas de crianças brincarem nos jardins do centro, cada uma com sua própria história de superação. Sabe o que mais me deixa orgulhosa? Amanda disse, observando Isabela conversar com um grupo de adolescentes que haviam acabado de chegar ao centro. O quê? Que eu me lembrei do meu próprio nome quando te perguntei se podia comer suas sobras naquele dia? Isabela riu. Por que isso te deixa orgulhosa? Porque mesmo nos piores momentos da sua vida, você nunca perdeu sua identidade. Você sempre soube quem era, de onde vinha e o que merecia. Isso é um tipo de força que não pode ser ensinado. Eu sabia porque minha mãe me ensinou e porque você me lembrou todos os dias desde então. Elas ficaram em silêncio por um momento, observando o movimento do centro. Amanda, Isabela disse finalmente. Obrigada. Por que, meu amor? Por ter parado de comer suas sobras naquele dia para dividir sua vida inteira comigo. Amanda abraçou Isabela, agora quase da sua altura, e pensou na menina pequena de 6 anos que havia mudado sua vida para sempre com uma pergunta simples e corajosa. Obrigada a você, Isabela, por me ensinar que às vezes as melhores coisas da vida começam quando a gente para de pensar em si mesmo e começa a cuidar de quem precisa.
O sol se punha sobre o centro Isabela Ferreira, pintando o céu com as cores da esperança, enquanto duas vidas que se encontraram por acaso provavam que família é uma escolha que fazemos todos os dias e que o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de vencer. Fim da história.